Olha que eu fiz. Que delícia! Essa fava, ela não marga, não. Eu fiz ela com osso buco, tá? Maxixe, cheiro verde, coentro, que eu gosto do coentro, e cebolinha, e bem temperada. Sabe, eu não coloquei óleo, não. Eu não coloquei óleo. Mas olha para vocês. Olha. Tá um caldo bem gostoso. Olha que caldo que tá. Mas tá maravilha. Olha. E o maxixe, que dá um sabor.